Olá! Bom dia, profissionais cabeleireiros! Sejam todos bem-vindos à nossa live. A nossa live de hoje que fala sobre decifrar a consultoria de cor de cabelo. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos falar desse assunto que é tão importante, né, para nós profissionais que estamos na área de cor de cabelo, né? Então, manda aviãozinho aí pro seu colega, pro seu amigo que gosta também de conteúdo de qualidade, né? A gente vai estar trazendo muito conteúdo bacana, muita informação bacana aqui para vocês hoje nessa live. Vamos estar falando sobre decifrar a consultoria de cor de cabelo, tá? Então manda aviãozinho aí pro seu colega, pro seu amigo, pra pessoa que você acha que também vai gostar desse conteúdo, ok? Então nós ainda estamos vivendo em um mundo que é dominado pela massificação, né, da imagem. Aquele velho assunto que eu sempre falo nas minhas lives, né? Os profissionais cabeleireiros, eles se apegam muito aos cabelos do Instagram, né? Principalmente de cabeleireiros famosos. E a gente acaba só massificando essa mesma imagem, né? Então, vamos trabalhar para que a gente pare de massificar a imagem, né? Diariamente. Então a gente recebe muitos estímulos visuais da televisão, da internet, principalmente do Instagram mesmo. E tanto o profissional quanto a cliente acaba sempre visualizando aquela imagem e querendo reproduzir em si ou, né, nós como profissionais reproduzir na cliente. Então, a emoção de uma imagem, quando a gente visualiza uma imagem no Instagram ou na televisão, essa imagem ela bloqueia a parte racional do nosso cérebro. Por isso que às vezes a gente vê muitas pessoas adotando personagens. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vê uma imagem, essa imagem ela cria uma emoção dentro de nós. E a gente quer reproduzir aquela imagem, uma imagem que a gente achou bonita, que a gente acha que vai ficar bacana em nós ou mesmo na cliente, né? E a gente tende a reproduzir essa imagem, a querer reproduzir. A cliente chega com uma imagem para nós e ela fala: ai, Jussi, eu quero esse cabelo aqui. Aquela imagem criou uma emoção nela. Mas ela não faz ideia se aquela cor, se aquele corte valoriza e potencializa a beleza dela. Ela só gostou, né? Ela achou bonito. Aquilo criou uma emoção e ela quer reproduzir aquilo. Então, independente de quais sejam os motivos, a gente está sempre querendo o cabelo de alguém, né? Ou porque achou bonito, ou porque acha que aquilo vai ficar bonito, acho que aquilo vai ficar bonito em mim, enfim. E nós, profissionais cabeleireiros, a gente acaba copiando, né, estilos e reproduzindo esses estilos em todas as nossas clientes, reproduzindo essas receitas prontas. Porque a gente vê aquela imagem, acha bonito e começa a reproduzir aquilo, né? Então, nós paramos a nossa criatividade. Nós deixamos de criar um cabelo personalizado para nossa cliente porque a gente começa a reproduzir aquilo que a gente acha bonito, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha chique, né? Então, isso a gente precisa começar a desestruturar. E a gente precisa, nós profissionais cabeleireiros, nós precisamos voltar a ter a nossa criatividade, né, muito aguçada, e nós precisamos começar a entregar para as nossas clientes cabelos únicos,
cabelos que revelem a verdadeira beleza da nossa cliente, cabelos que a nossa cliente, nem mesmo a nossa cliente sabe que quer. Porque eu falo sempre que a cliente, ela traz uma imagem para que a gente reproduza uma inspiração, né? E cabe a nós direcionar ou dizer para ela o que aquela cor comunica, né? O que aquele corte comunica, e a escolha dela vai ser muito mais assertiva se ela entender o que aquela imagem está comunicando. Porque às vezes ela achou aquilo bonito, como eu falei antes, né? A nossa emoção, às vezes, ela bloqueia a parte racional. Eu gostei da imagem daquela pessoa, mas aquela imagem está adequada para aquele formato de rosto, para aquela cor de pele, né? E isso não quer dizer que vai ficar bonito em mim. Então, eu preciso adequar a imagem para o meu formato de rosto, para o meu tom de pele. E é isso que nós temos que fazer com a nossa cliente. E é isso que o profissional consultor de imagem, né, consultor de cor, né, ele é um profissional que usa um conjunto de ferramentas e técnicas, né, a favor dessa construção da imagem da cliente. Ou seja, esse conjunto de ferramentas e técnicas nos auxilia, nos proporciona entregar uma imagem única, uma imagem exclusiva, direcionada exatamente para aquela cliente, por N motivos, né? Então, dentre essas ferramentas que nós, consultores de cor, temos, está o visagismo científico e o visagismo emocional, que em conjunto eles irão captar o desejo emocional e o desejo racional da nossa cliente. E é através desse conjunto que eu vou entregar um cabelo que seja exclusivo e seja totalmente direcionado para a imagem daquela cliente naquele momento. Então, o profissional capacitado para indicar uma cor de cabelo que expresse na cliente a sua essência, né? O consultor de cor, ele é capacitado para fazer essa indicação. Por quê? Porque ele tem esse entendimento do que as cores comunicam, né? Do que cada uma delas expressa, e tem as ferramentas para captar da cliente a essência dela, né? Aquele desejo emocional que ela não é capaz de verbalizar, né? Então, isso faz total diferença dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho, né? Então, primeiro a gente capta a intenção e depois a gente transforma em imagem. Isso é muito bacana porque a gente entrega para nossa cliente algo totalmente direcionado para ela, algo totalmente exclusivo para a nossa cliente, né? Então, a gente sugere cores que potencializam ou que suavizam a energia do corte de cabelo, porque eu falo que a cor, ela veste o corte, né? A cor, ela vai potencializar a forma ou ela vai neutralizar a forma. Então, a cor, ela vem depois da forma, do corte, né? A forma é o corte. A cor, ela vem para vestir o corte. Então, ela pode tanto potencializar o efeito desse corte que nós colocamos na nossa cliente, quanto ela pode neutralizar, né, esse efeito de linhas e formas, né? Então, a cor, ela tem uma importância muito grande, que se a gente for levar em consideração, ela tem efeitos emocionais na cliente. Então, a cor, ela é importantíssima. Por isso que a gente não pode induzir a cliente, impor para a cliente essa ou aquela cor. Porque a cor, ela tem um efeito muito emocional, muito intenso na personalidade da cliente. E fazer escolhas que, né, nós, o profissional consultor de cor, a gente faz escolhas que, além de otimizar o corte, como eu falei, né, a cor, ela veste o corte, então ela pode otimizar o corte,
ela valoriza e potencializa as características positivas da pele da cliente. Porque eu tenho peles quentes, eu tenho peles frias e eu tenho peles neutras. Se eu tiver o conhecimento de como identificar essas peles e o que cada cor, cada cor ela traz uma energia, né? E se eu souber qual é a energia que cada cor traz, eu posso potencializar e valorizar essas características da pele da minha cliente, tá? Então, com isso, a gente vai conseguir fazer a melhor escolha e conferir estética, né, para o rosto da nossa cliente, conferir a melhor estética. O que é melhor para o rosto da minha cliente? Sempre lembrando que nós, consultores de cor, consultor de imagem, a gente não impõe nada para a nossa cliente. A gente está aqui para servir a nossa cliente. Então, qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é saber explicar para a minha cliente o que cada linha, o que cada forma, o que cada cor comunica. E cabe a ela decidir o que ela quer. Porque é o desejo dela, é a essência dela que está sendo valorizada naquele momento. Então, estar presente com a minha cliente nesse atendimento, entender o desejo dela, buscar trazer para ela o entendimento daquilo que ela está buscando, faz total diferença para que ela faça a melhor escolha. Mas lembrando que a escolha é sempre dela. Né? Nós não estamos aqui para impor nada. Ai, porque isso é bonito, isso é feio, isso é brega, isso é chique. Não. Eu falo que o profissional cabeleireiro, consultor de imagem, consultor de cor, consultor de forma, a gente tem o nosso gosto, né? E quando a gente chega no trabalho pela manhã, eu brinco muito que eu guardo o meu gosto numa gaveta e uso ele quando eu vou comer, quando eu vou me vestir, quando eu vou fazer alguma coisa para mim. Mas quando eu estou servindo a minha cliente, eu tenho que respeitar o gosto dela. Então, não existe brega ou chique, não existe feio ou bonito. Existe o que expressa e o que não expressa a intenção da minha cliente. Existe o que expressa e o que não expressa a essência da minha cliente. E é isso que eu preciso respeitar. E é isso que nós precisamos entender. Alguns pontos de mentalidade que nós precisamos virar uma chavinha para que a gente possa entregar sempre o melhor para a nossa cliente. E tem uma coisa que eu preciso desconstruir em você, profissional cabeleireiro, que talvez acredita ainda, né, que pele quente só combina com cor quente e que pele fria só combina com cor fria, tá? Isso é uma coisa que foi construído e que vale para consultoria de vestimenta, tá? Então, a consultoria de vestimenta ainda funciona dessa forma, né? Porque você vai lá, você faz a consultoria e você dá uma paleta de cor para sua cliente e ela vai vestir-se, né, com aquela roupa determinada que vai valorizar o tom de pele dela. Agora, na consultoria de cor de cabelo, isso não cabe, tá? Isso não vale para a consultoria de cor de cabelo. Por quê? Porque no cabelo nós podemos usar tanto harmonia como contraste, tá? E o que é harmonia e contraste no tom de pele? Eu tenho a pele quente, eu vou usar uma cor quente. Isso é harmonia, traz harmonia para a imagem. Agora, eu tenho uma pele quente e vou usar uma cor fria. Isso traz contraste. Isso é válido para coloração de cabelo, tá? Para o consultor de cor de cabelo. O que nós precisamos entender nessa metodologia, tá? Por exemplo, o que acontece na pele quando nós colocamos
uma cor em harmonia, né? Então, eu tô aqui com a minha cliente, fiz a consultoria de cor de cabelo dela, tá? Identifiquei uma pele quente, por exemplo, né? Então, o que acontece quando nós trabalhamos a cor em harmonia? Eu vou suavizar linhas de expressão do rosto da minha cliente, o rosto vai ficar com uma aparência mais saudável, o formato do rosto não se deforma, né? Ele fica mais visível, os lábios ganham mais cor, a cor dos olhos ficam mais evidentes, as manchas da pele são suavizadas. O rosto ele tem um efeito up na pele, então parece que a cliente fez um lifting. E eu suavizo as olheiras da minha cliente, tá? Isso quando eu trabalho em harmonia. O que acontece quando nós colocamos cores de cabelo em contraste com o tom de pele? Eu tenho uma pele quente e eu vou usar uma cor fria, né? Então, eu evidencio as linhas de expressão, a pele fica mais pálida, né? Mais acinzentada ou mais amarelada. O rosto, ele perde a forma, os lábios empalidecem, apaga um pouco a cor dos olhos, as manchas, a cliente que tem manchas na pele costuma ficar mais evidente. A pele tem um efeito down, ou seja, se eu já tenho o rosto com um pouco um pouco caído, né? Isso evidencia. Eu ressalto as olheiras da minha cliente, tá? Então, isso eu preciso saber que acontece. E eu preciso falar para minha cliente. A minha cliente tem uma pele quente, mas ela quer um cabelo extremamente cinza, extremamente branco. Eu vou falar para ela, olha, a sua pele vai ficar dessa forma, né? Eu vou evidenciar tuas olheiras, as suas manchas, vai empalidecer, vou deixar você com um aspecto mais triste, né? O rosto vai ficar com um aspecto mais caído. Ok, Jussi, não tem problema. Eu uso maquiagem, eu costumo andar maquiada diariamente, mas eu quero esse tom de cabelo, porque nesse momento é o tom de cabelo que me representa, ok? Mas eu, como consultora de cor, eu identifiquei a ela os resultados que essa cor vai entregar para ela, para o rosto dela, para o tom de pele dela. E a escolha é sempre dela, né? Então, o que ela precisa é saber o que vai acontecer e aí fazer a melhor escolha. Ou então ela quer aquela cor, mas quando eu falo os benefícios e os malefícios da cor, ela fala, não. Então vamos fazer uma cor mais quente, vamos trabalhar mais harmonia, não vamos trabalhar contraste, né? Então é isso que nós precisamos entender para conseguir orientar as nossas clientes. Lembrando que a escolha é sempre da cliente, né? A consultoria. Então, o que é uma consultoria de cor? A consultoria, ela é uma entrevista verbal, né, com a nossa cliente, que vai captar o que é a beleza aos olhos da cliente. Porque a beleza, cada um vê de uma forma. Então, assim, o que é belo para mim, muitas vezes não é para você. Então, identificar o que é beleza para a minha cliente, captar o que é beleza aos olhos dela, é importante. Entender o que a cliente vê como bonito, né? Então, nessa análise verbal, eu capturo a essência da intenção da cliente, né? O que a cliente deseja? Conversando, ela vai, Jussi, eu gosto de um cabelo cobre. Ela não vai falar cobre, né? Ela vai falar vermelho ou um cabelo mais alaranjado. Ou então, não, eu não gosto daquele cabelo amarelado, alaranjado. Eu gosto de uma cor mais natural. Eu gosto de algo mais sutil. Isso ela tem entendimento, né? Isso ela consegue verbalizar. Mas tem o desejo emocional dela que ela não verbaliza com palavras.
Então, eu tenho uma técnica que eu consigo captar através do gestual intuitivo dela, qual é o desejo dela emocional, que ela não consegue expressar em palavras. Ela não sabe se ela gosta de movimento, se ela gosta desse cabelo direcionado para frente, direcionado para trás, se ela gosta desse cabelo em contraste, que ganhe bastante movimento, bastante leveza. Ela tem um corte totalmente em camadas, mas ela tá com uma cor única. Isso neutraliza o efeito das camadas do cabelo. Então, o que eu preciso? Às vezes, trazer movimento, trazer cores em contraste ali para potencializar essas camadas do cabelo, porque o gestual intuitivo dela me conta que ela gosta de movimento, que ela gosta desse cabelo ativando essas camadas. Então, é através do gestual intuitivo que eu vou entender como ela usa esse cabelo, como ela gosta do movimento dessa cor, desse corte, sabendo que a cor veste o corte, ou seja, ela potencializa ou neutraliza o efeito do corte. A gente precisa saber o que a cliente gosta, para a gente conseguir entregar para ela com mais eficácia o desejo dela, né? Então, o que eu não consigo captar na análise verbal, com perguntas pontuais, que a cliente me responde e eu entendo o que é beleza para ela, eu consigo identificar através da análise gestual, que é o desejo emocional, que ela não consegue verbalizar, mas que ela me conta através dos movimentos. Porque se você pedir para sua cliente, você gosta de volume na frente do cabelo? Ela vai falar, não sei, acho que um pouco. Agora, se você pedir para ela, como você usa esse cabelo na frente? Aí ela já vai, arrumar ali o cabelo do jeito que ela gosta. Se ela fizer um movimento levando esse cabelo para o alto, é porque ela gosta de volume, né? Eu nem gosto, né? Dá pra ver que não. Então, se ela vai fazer movimentos que levem esse cabelo para o alto, é volume que ela deseja. Agora, se ao mesmo tempo ela vem com a mão tirando o volume, alinhando esse cabelo, deixando esse cabelo bem alinhadinho, é porque ela não gosta de volume, ela não gosta de movimento, ela gosta de um cabelo mais alinhado, mais na linha, mais paradinho. Então, não adianta eu colocar cores em contraste, não adianta eu fazer camada nesse cabelo, porque ela não vai usar esse movimento, ela quer um cabelo mais alinhado. Se ela gosta de um cabelo mais alinhado, uma cor mais única vai trazer um efeito mais parado, né? Então, eu vou estar entregando para ela o desejo dela, porque senão depois ela vai ficar brigando com o movimento que o cabelo criou. Se eu não gosto de movimento e a cor e o corte criar um movimento, eu vou ficar brigando com esse cabelo para conseguir arrumar. Então, é esse gestual intuitivo que vai me trazer a comunicação que a cliente não sabe expressar verbalmente, né? Então, são duas ferramentas muito importantes na hora da consultoria, tanto de cor quanto de corte, né? Outra ferramenta que eu uso na consultoria de cor são os pantones. O que são os pantones? São esses tecidos aqui que eu uso. São vários tecidos, na verdade, né? Que eu uso para identificar altura de tom de pele da cliente, a temperatura, a saturação, né, da pele da minha cliente. Então, isso tudo eu identifico através dos pantones. O pantone vai me dar a temperatura, se ela é quente ou fria, tá? Ela vai me dar a saturação, se ela é aberta ou fechada, e ela vai me dar a altura de tom. O que é a altura de tom? A altura de tom é de 1 a 10, né? Então, qual que é a altura de tom que mais valoriza a cor da minha cliente? É 4? É 5? É 8? É 10? Né? Então, com esses 3 pontos, eu consigo identificar a cor, a saturação e a temperatura, né, que mais valoriza a pele da minha cliente. Então, vamos falar um pouquinho
de cor de pele, para vocês entenderem. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês agora, para facilitar o nosso entendimento, tá? Então, aqui nós temos uma pele quente e uma pele fria, né? Dentro das peles brancas, né? Nós temos primavera, verão, outono e inverno, que são as cartelas de cores, né? Mas 2 delas estão dentro das peles quentes e 2 delas estão dentro das peles frias. Então, para vocês conseguirem visualizar um pouquinho a diferença, a pele quente, ela tem um fundo mais amarelado, mais dourado, né? Mais avermelhado. E a pele fria, ela é mais acinzentada. É uma pele que tem um fundo mais frio, né? Então, vocês podem observar que, inclusive, os lábios da cliente já comunicam bastante isso. Se o lábio é um lábio mais avermelhado, mais que se sobressai, ele normalmente está numa pele mais quente, né? Se o lábio ele é um lábio mais neutro, então ele está numa pele mais fria. Então, essa é a diferença de uma pele quente e uma pele fria, tá? Dentro das cores de pele, nós temos inúmeras opções, ainda mais aqui no Brasil, né? Que a miscigenação é muito grande. Então, aqui nós temos pele de todas as cores, desde a mais clarinha até uma pele negra, né? Bem escura. Então, existem diferenças entre você fazer a consultoria de uma pele branca e de uma pele negra, tá? Existe diferença de consultoria para os 2 tipos de pele, até porque não faz sentido, né, eu usar a mesma paleta de cor, a mesma forma de identificação numa pele branca e de uma pele negra. Então, existem ali 2 formas de se fazer a consultoria. A consultoria para peles claras, para peles brancas, né? E a consultoria para as peles negras. Porque a nossa miscigenação aqui no Brasil é muito grande. Nós temos de todas as cores, né? Essas cores que vocês estão vendo, é muito comum a gente encontrar facilmente aqui no Brasil. Então, vamos mudar aqui a nossa imagem, tá? Então, as peles brancas, né? As peles brancas, quando a gente fala de pele fria, nós temos 2 opções. Nós temos o inverno e nós temos o verão, que estão dentro das paletas frias. E nessa identificação, como eu faço essa identificação, Jussi? Com pantones, com os tecidos. É com os tecidos que eu vou validar se a pele é fria ou quente. É com os tecidos que eu valido se ela é inverno ou verão. É com os tecidos que eu vou fazer vou ter todas as informações sobre a tonalidade, a altura de tom, a saturação, né? E a temperatura da pele. Então, é através da consultoria com os pantones, tá? Então, nós temos nas peles brancas, né? A fria, que é o inverno e o verão, e as quentes, que é a primavera e o outono. Então, Jussi, mas eu tenho dificuldade de conseguir identificar o que é quente, o que é frio, treino. Tá? Então, assim, o curso, né, de consultoria de cor e treino, porque tudo o que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática e precisamos treinar para que a gente possa fazer com excelência. E treinar os olhos é uma coisa muito importante em qualquer um dos trabalhos que a gente for realizar. Quando eu vou trabalhar com cor, quando eu vou trabalhar com corte, eu preciso treinar os olhos, eu preciso visualizar
uma cor, eu preciso visualizar um tom de pele, eu preciso visualizar um tom de cabelo com eficiência. E como eu vou conseguir isso? Olhando muitas vezes, treinando os olhos, vendo as diferenças. E a diferença entre uma pele primavera e uma pele outono é muito pequena. Muitas vezes a gente não consegue identificar o que é cada uma. Mas se você treinar o seu olhar, uma hora você vai ver isso com mais facilidade. É igual quando a gente começa a colorir cabelo, né? Lá no início a gente não consegue ver a diferença entre uma cor 4 e uma cor 5. Com o treino, com o passar do tempo, você vê isso nitidamente. Você bateu o olho, você já vai saber se é 4, se é 5, se é 6. E dentro das temperaturas e das cores de pele é a mesma coisa, tá? Então nós temos essas duas diferenças. E também temos as peles negras. As peles negras nós temos pele neutra, né? Que é o Nilo e o Saara. Nós temos a pele fria, que é o Jazz e o Blue, né? Que isso eu consigo explicar melhor num curso, porque aqui na live, gente, é muito superficial, é só para vocês terem ideia mesmo do que é, porque tem muito conteúdo, tem muito mais conteúdo que a gente poderia ficar aqui nem o dia todo, né? Mais que isso para conseguir explicar tudo. Então, na live é mais para vocês terem uma noção mesmo de o que é, mas para aprofundar, para vocês entenderem, para vocês buscarem um conhecimento mais aprofundado, gente, é no curso só para vocês conseguirem ter, tá? A pele negra quente, né? Então, a pele negra quente é a Calypso e a Spike, né? Então, aqui nós temos uma diversidade muito grande. Então, nós precisamos aprofundar muito mais o conhecimento para ter mais entendimento. Aqui é mais para a gente ter uma noção mesmo do que é uma consultoria de cor, né? Vamos voltar aqui agora para a live, para eu conseguir conversar um pouquinho mais com vocês. Então, os tons de pele, eles só podem ser avaliados por um processo conhecido como análise cromática sazonal expandida, tá? Esse é o nome científico da consultoria de cor, tá? Que vai identificar as cores específicas para o indivíduo, tá? Então, é essa análise cromática sazonal expandida que vai trazer esse conhecimento. Qual é o tom de pele, o que vai identificar as cores específicas para cada indivíduo, tá? E os profissionais consultores de cor, eles devem ter o conhecimento para identificar se a cliente tem pele quente ou fria, né? Esse diferenciamento que a gente faz. E essa identificação, ela só pode acontecer através dos pantones, tá? Então, não adianta você dizer, eu vou treinar e vou olhar para a pele da cliente e vou dizer, é pele quente, a pele é fria. Sim, facilita muito, mas para que a gente tenha um resultado eficaz, é através dos pantones, é através da análise cromática mesmo, para a gente fazer essa identificação, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui do círculo cromático, né? Que para nós, cabeleireiros, desde que a gente começa a aprender sobre colorimetria, enfim, a gente vê muito sobre estrela de Oswald, né? Para nós, cabeleireiros, o círculo cromático ele vem em forma da estrela de Oswald, né? Que é a famosa estrela que a gente aprende lá no primário ainda, né? A estrela lá que tem o amarelo, o vermelho, né? As cores primárias, as cores secundárias, enfim. Essa famosa estrela de Oswald, ela foi criada pelo filósofo, né? Naturalizado alemão, William Oswald.
Ele nasceu na Letônia em 1853 e chegou a ganhar o Prêmio Nobel, né, com a sua contribuição ali na ciência com a estrela de Oswald, né, que tanto que a estrela ganhou o nome dele. Mas foi Johannes Itten, que nasceu em 1888, que foi pintor, professor e escritor na Escola de Artes Bauhaus, que foi o criador do círculo cromático. Ele é um dos maiores teóricos da cor, né? E ele sabia que as cores expressavam emoções distintas, né? Então, como ele trabalhava ali com alunos em pinturas, enfim, ele era professor de arte, né? Ele observou que os alunos dele, durante os exercícios de pintura, livremente eles destacavam uma cor determinada, que se relacionava com o seu próprio tom de pele. Então, intuitivamente, os alunos eles escolhiam as cores que se relacionavam com o seu tom de pele, né? Então, ele notou que a personalidade do aluno se manifestava nas cores que eles escolhiam para pintar. Então, assim, por isso que as cores, elas estão muito relacionadas ao nosso temperamento, à nossa personalidade, tá? Então, cada pessoa tem um temperamento e esse temperamento ele pode ser potencializado ou ele pode ser suavizado através das cores. E foi isso que Johannes Itten descobriu, né, há muito tempo atrás, que a gente traz no nosso temperamento determinadas cores. Tanto que com a miscigenação que existe no Brasil, a gente não pode mais falar isso, mas que os temperamentos estão... antigamente se dizia que os temperamentos eles são muito relacionados com a cor da pele. Se eu tenho pele quente, por exemplo, ou eu sou colérica ou eu sou sanguínea. Se eu tenho pele fria, eu vou ser melancólica ou fleumática. Hoje, com a miscigenação que existe aqui no Brasil, a gente não pode mais trabalhar dessa forma. Mas antigamente era assim que eram identificados os temperamentos das pessoas, né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem que fazer uma análise muito mais profunda, porque eu posso ter pele quente e posso ser melancólica, né? Então, não posso mais trabalhar dessa forma. Mas as cores, elas têm o poder de mudar o comportamento com a sua energia. Ou seja, as cores, elas mudam o comportamento das pessoas, dependendo da energia que ela passa. Por isso que nós temos que ter muito cuidado na hora que a gente vai orientar uma cliente sobre a cor que ela vai usar, para não impor nada para nossa cliente. Porque a escolha da cor, ela é emocional. Lembra que eu falei anteriormente que as pessoas escolhem as cores emocionalmente? Então, se a escolha das cores é emocional e eu estou induzindo a minha cliente a usar uma cor que não esteja emocionalmente interligada com a emoção dela, com o temperamento, enfim, eu vou mudar o comportamento da minha cliente. Pode ser que isso seja um benefício para ela, mas pode ser que não. Então eu preciso ter muito cuidado. Olha só, gente, a responsabilidade que nós temos no nosso trabalho, tá? Então por isso que eu falo, a consultoria de cor, eu vou explicar para minha cliente o que as cores expressam, o que elas comunicam, qual é a energia de cada uma delas. E a escolha é sempre da cliente, porque é ela que vai carregar aquela cor, é ela que vai usar aquela cor. E é no comportamento dela que aquela cor vai refletir. Então eu não posso impor nada. Lembra que eu falei antes? Não posso dizer que é feio ou bonito, não posso dizer que é chique ou brega, não posso dizer se isso é ou não é bom para minha cliente.
porque não é o meu gosto, é o gosto dela. Eu preciso só ter o conhecimento e o entendimento, né, de colocar para minha cliente o que cada cor expressa, né? Então cabe a nós, profissionais da beleza, dizer o que aquela cor expressa, né? O que aquela cor expressa, o que ela faz com o corte e com a pele da cliente, né? Então, se eu tenho esse conhecimento, eu posso falar para minha cliente: essa cor expressa X, essa cor faz X com o corte que você tem. E aí ela vai dizer se ela quer ou se ela não quer aquele movimento, aquela energia que a cor vai entregar, né? Então, o que as cores representam? Deixa eu mostrar para vocês o círculo cromático, né? Então, aqui nós temos o círculo cromático, que é o que a gente usa como referência para todas as cores, né? Então, as cores claras, o que cada cor comunica, o que elas representam, né? As cores claras, elas aumentam, criam expansão e dão volume, tá? Então, a cor clara, o que é a cor clara? A cor clara é 8, 9, 10, falando em cores de cabelo, tá? Cores claras são cores acima de 7. Então, elas vão criar ali, elas aumentam, elas criam volume, elas expandem o corte, elas expandem o movimento do cabelo, né? Dão sensação de volume. As cores escuras, elas diminuem, elas dão sensação de profundidade, de menos textura. Então, se eu tenho um cabelo que eu criei muita textura no corte, eu dei muito movimento nesse corte, mas eu coloquei uma cor escura, eu vou estar neutralizando esse efeito. Em compensação, se eu coloco uma cor clara ou cores em contraste, 2 ou 3 cores, eu crio ainda mais movimento, eu crio ainda mais esse volume. Então, entender essa diferença faz muita diferença na nossa entrega. Porque, às vezes, eu crio um corte todo repicado, com muito movimento, desfio, 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 dou textura, 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 porque a cliente gosta de movimento, a cliente gosta de volume nesse cabelo. Mas ela tá com uma cor escura, única, que faz um movimento total contrário do que ela deseja. Então, eu saber disso e falar para minha cliente: olha, como você gosta de movimento, como você gosta de um corte com bastante textura, vamos colocar cores que criem ainda mais movimento, que vestem esse corte com a roupa ideal para ele, né? Então, ter esse entendimento faz muita diferença. As cores quentes, o que são cores quentes? As cores quentes são o dourado, o cobre, o vermelho, o violeta avermelhado. Esses são cores quentes. Elas são cores enérgicas, dinâmicas, alegres, né? Descontraídas, interativas. Elas estimulam e dilatam, né? Então, elas criam ali uma energia muito grande, né? Enérgica, dinâmica, descontraída, interativa, estimula. Então, são cores que trazem uma energia de movimento, uma energia de bora pra cima, né? Pra cliente. Então, por isso que aquela cliente que é mais introvertida, que tem uma personalidade, um temperamento mais calmo, mais tranquilo, ela precisa saber o que essa cor comunica se ela está escolhendo um vermelho, um cobre, um dourado. Porque se ela quer trazer esse movimento para a imagem dela, é super interessante. Agora, se ela fala: não, eu tô bem aqui no meu cantinho, quietinha, né? Eu gosto dessa tranquilidade, eu gosto
dessa calma. Então você não coloca uma cor que traga energia. Agora ela fala, não, eu sou muito calma, eu sou muito tranquila, eu preciso de alguma coisa que traga movimento, eu preciso de algo que me tire da zona de conforto. Então sim, aí você coloca uma cor quente nela, uma cor, um vermelho, um cobre, um dourado, que vai trazer mais energia para a personalidade dela. Lembra que eu falei? Né? A cor, ela interfere na nossa personalidade. Né? Então essa cor vai trazer mais movimento para nossa cliente, né? O que as cores frias comunicam? As cores frias, elas acalmam, elas distanciam, elas são cores mais introvertidas, mais sóbrias, ela contrai a figura, ela contrai o corte. Né? Então, se a cliente tem uma personalidade mais tranquila, né, e ela quer manter isso, cores mais frias irão trazer essa comunicação para a imagem dela. Ao mesmo tempo que uma pessoa que é muito agitada, uma pessoa que é muito sanguínea, uma pessoa que está a mil e quer se acalmar, ela pode trazer uma cor fria para a imagem dela, que vai auxiliar nessa tranquilidade, a trazer, né? Auxiliar a trazer mais tranquilidade para a personalidade dela naquele momento. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai indicar uma cor para nossa cliente. A gente não pode impor nada, a gente precisa ter esse conhecimento e trazer para a cliente o que cada uma comunica. E deixar que a escolha seja feita por ela, né? Para que a gente tenha essa assertividade, para que a gente não fique com a responsabilidade do erro nas nossas costas. Porque se a gente falou para a cliente o que cada cor expressa, o que cada cor comunica, né? Quais são os efeitos emocionais de cada cor para ela, e ela escolheu, ela vai estar ciente de que ela escolheu. Ah, Júcia, eu não gostei. Mas eu sei que eu fiz uma má escolha. Eu sei que a escolha foi minha. Então, vamos mudar a cor, se você não gostou. Mas ela sabe, ela tira a responsabilidade das suas costas. Ela sabe que você explicou para ela o que era, o que comunicava. E ela que fez a escolha. Então, é isso que um consultor de cor faz. Né? Ele não impõe nada para a cliente, ele simplesmente tem o conhecimento de orientar a cliente sobre o que cada cor comunica, qual é o efeito de cada cor, e a escolha é sempre da cliente, né? Então, a luz e a sombra, vamos tirar aqui do círculo cromático. Né? A luz e a sombra e a temperatura da cor, elas andam junto, criando sensações, né? Então, assim, quando eu faço um jogo de cor, eu crio luz e sombra. Por exemplo, no meu cabelo, eu tenho sombra na raiz, porque eu tenho uma raiz mais escura. E eu tenho luz, porque eu quero mais movimento, eu quero volume, eu quero movimento no meu cabelo. Então, a luz, a cor clara, a cor quente, ela traz isso. Em contrapartida, a minha raiz já está um pouco mais escura. Eu gosto de mechas que vão até a raiz também. Mas agora ela já afastou um pouquinho, então ela está mais escura, criando uma sombra, né? Então, a temperatura, a luz e a sombra, elas andam juntas, criando emoções, né? Entregando na imagem essa emoção. O que essa cor está trazendo? Ela está trazendo uma energia, ela está trazendo um movimento. Ela está trazendo calma, ela está trazendo uma imagem mais tranquila. Então, é através da cor que a gente identifica essas emoções, né? E no final da consultoria, eu crio um cabelo ideal para aquela cliente, né? Que atenda os objetivos da imagem que a cliente deseja. Então, depois de ter explanado todo o meu conhecimento para a cliente, ter comunicado com ela o que cada cor expressa,
ter analisado com ela quais são os desejos racionais e emocionais dela, ter feito a consultoria de cor com os Pantones, identificando ali a temperatura, a saturação e a altura de tom ideal para a minha cliente, eu vou conseguir desenhar, digamos assim, um cabelo ideal para a minha cliente. Aí eu vou dizer para ela, então, a gente vai usar, né, um exemplo, uma cor quente, vamos colocar mechas em contraste para trazer muito movimento para esse teu cabelo que já tem camadas. Isso vai entregar para você muito mais energia, isso vai entregar para você muito mais movimento. Ok, é isso que eu quero, Jussi. Aí está desenhado um cabelo único e exclusivo para uma cliente que é única, né? Com uma personalidade única, com um temperamento, com uma imagem, com a proposta, né, de uma imagem que ela gostaria que as pessoas vissem. Então, é isso que a consultoria de cor traz para o profissional. Esse conhecimento que, agregado ao nosso trabalho de colorista, de cabeleireiro, né? Porque o cabeleireiro, ele tem, muitas vezes, corta, colore, né? Esse cabelo, finaliza. Então, a consultoria, ela nos auxilia tanto na forma quanto na cor, que uma coisa está inteiramente ligada à outra, como eu falei, né? A cor, ela veste o corte, ela potencializa o movimento do corte ou ela neutraliza o movimento do corte. E sabendo disso, fica muito mais fácil da gente potencializar uma camada, por exemplo, ou a gente deixar um cabelo que já está mais na linha, que é um cabelo mais reto, mais tranquilo ainda, né? Se eu pego um cabelo que está totalmente na linha, com uma base reta e coloco uma cor única e escura, eu estou potencializando essa forma. Agora, se eu pego um cabelo que está na linha, que está reto, que está com uma base extremamente reta e coloco uma cor clara, eu estou rompendo um pouco da forma, eu estou trazendo um pouco mais de movimento para um cabelo que está numa base reta. Se eu colocar uma cor quente, a mesma coisa, né? Então, ter esse conhecimento para direcionar o desejo da nossa cliente para que a gente consiga fazer uma entrega mais específica é extremamente importante, tá? Então, a live de hoje era sobre decifrar a consultoria de cor, né? Então, deixamos aqui um pouquinho do que é a consultoria de cor para vocês, mas não tem como eu explicar aqui em uma live de 1 hora um assunto que é tão vasto, que ele é tão grande, que tem tanta coisa para ser colocada, tá? Então, se vocês ficaram com dúvidas, se vocês querem mais informações, entre em contato comigo no direct, me chamem, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. E no link, na minha bio, tem lá, né, um link que você pode entrar na fila de espera para o curso dos cabelos criativos. Tá? Então lá tem, não tem data ainda para esse curso, mas nesse curso dos cabelos criativos nós vamos abordar muito mais profundo esses assuntos, tanto na consultoria de cor, quanto na consultoria de forma, né, que é a consultoria de corte. A gente vai abordar muito mais profundamente todos esses pontos para que a gente consiga identificar o desejo da nossa cliente e fazer uma entrega muito mais assertiva para ela. Então, se vocês gostaram do conteúdo dessa live,
Mandem essa live para os seus amigos, mandem essa live para os seus colegas de trabalho que também gostam de conteúdo de qualidade e vamos disseminar conhecimento para a nossa profissão que muitas vezes é tão escassa de informações de qualidade. Então eu tô aqui com um objetivo que é entregar conteúdo de qualidade para vocês. E eu espero vocês na semana que vem, na live da próxima semana, que eu estou com uma live todas as terças-feiras, às 10h10 da manhã. Então, deixem aí agendado na agenda de vocês, para que vocês possam acompanhar. Toda semana tem um conteúdo bacana, tirando dúvidas e trazendo esclarecimento para o nosso trabalho, para a nossa profissão e para o nosso dia a dia. Então fiquem bem, um beijo grande e eu espero vocês na semana que vem.